Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o professor Darlan e eu venho falar com vocês hoje sobre soma de uma progressão infinita. Normalmente o pessoal fica com dúvida com relação a isso e hoje a gente vai tentar desenvolver um exercício e tentar entender quando que isso é possível, quando que eu consigo somar. Em outras aulas eu falei que algumas progressões tendem ao infinito. E essa progressão especificamente, será que é possível calcular? Vamos junto nessa? Beleza, pessoal, vamos embora. Muito bom. Então já vou colocar o tema aqui da nossa aula de hoje: soma de uma progressão geométrica infinita. Tá? Bom, pensem assim: existem dois casos de progressão infinita. Tá? Uma progressão infinita crescente e uma progressão infinita decrescente. Entre as crescentes, eu tenho um caso também, tá? Vamos colocar aqui, ó, uma PG crescente. A gente viu na aula passada aí que, né, vocês podem procurar aí no material, quando que essa progressão é crescente e tal, o que acontece. Então eu vou falar para vocês o que pode acontecer, tá? Primeiro, progressão geométrica crescente. Por exemplo, essa aqui, ó, que a gente vem usado aí de exemplo: 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante infinitamente, tá? Ela é uma progressão crescente e para eu fazer o cálculo da soma dessa PG de todos os termos dela, fica uma coisa meio difícil. É possível somar alguns, né? Eu quero somar alguns termos dessa progressão, é possível. Inclusive a gente já tem até uma aula no canal falando sobre isso, já segue no card, tá aqui o card aparecendo para vocês, tá? Soma de uma quantidade de elementos, mas de todos é quase impossível de fazer a soma, até porque eu não sei qual é o último, né? Não tem como saber. Eu sei que essa é uma progressão infinita e o resultado dessa soma vai sempre tender ao infinito, tá? Sempre vai, quando acontecer isso, ela vai tender ao infinito, tá? Então não tem como calcular todos os termos. Nesse caso não tem, tá? Mas continuando aqui, quando eu vou falar um outro exemplo, existe um caso de progressão geométrica decrescente e cuja razão é positiva, tá? Então vamos ter uma razão maior do que zero. Essa razão vai acontecer entre 0 e 1, ó. 0 menor que a razão, menor do que 1. O que significa isso? É que essa minha progressão está entre 0 e 1. Pode ser meio, um quarto, um oitavo, um quinto, qualquer número que esteja entre 0 e 1 vai fazer essa razão aqui, essa regra aqui que está acontecendo, tá? Beleza? E aí é possível de fazer a soma de todos os elementos dela, porque mesmo sendo uma progressão infinita, ela tende a chegar ao zero, tá? Observem essa sequência aqui, ó. Se ela começasse, por exemplo, no 32 e eu tivesse como razão, eu vou colocar aqui do lado, ó, razão igual a meio, tá? Eu venho usar esse exemplo algumas vezes nas aulas para facilitar o nosso processo. Quem está assistindo às aulas já consegue entender, tá? 32 vezes meio, 16. 16 vezes meio, 8. 8 vezes meio, 4. 4 vezes meio, 2. 2 vezes meio, 1. 1 vezes meio, meio. Meio vezes meio, um quarto. Um quarto vezes meio, um oitavo. E assim por diante, tá? Infinitamente. Dá para somar? Dá. Por quê? Porque eu sei até onde vai chegar esse número. Ele vai chegar, ele vai diminuindo de tamanho aqui. Pensem em tamanho do número. 32 é um número grandão. Ele vai diminuindo metade, 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 cada vez metade, até chegar a um ponto, ele vai estar tão perto do zero que ele tendeu a chegar a zero. E aí é possível de calcular. Como que eu calculo então? Vou colocar até aqui a fórmula para vocês, tá? A soma desses elementos de uma progressão infinita é igual a pegar o meu primeiro termo, A1, e dividir por 1 menos a razão. Só isso, professor? Só. Então, isso aqui é a soma dos termos, tá? É igual a pegar o primeiro termo dividido por 1 menos a minha razão. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo, tá? Meu primeiro termo, 32.
dividido por 1 menos a razão. Minha razão é meio. Tá? Vamos tentar subtrair 1 de meio. Se você tem dificuldade, assiste a nossa aula de subtração de frações lá, para você poder relembrar, tá? Eu vou fazer aqui em cima, para não atrapalhar o cálculo, tá? Vou fazer aqui em cima. Então, 1 menos meio. Eu vou ter que fazer mesmo 101 e 2, é o próprio 2, né? Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, divido e multiplico. 2 dividido por 1 dá 2, e 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2 dá 1, vezes 1, 1. E 2 menos 1 dá 1 meio. Certo? Então, aqui eu vou ficar com 32 dividido por meio. Certo? Divisão de frações, ó, eu mantenho meu primeiro número e divido, ou perdão, e multiplico pelo segundo invertido. Ó. Vou inverter o segundo. 2 sobre 1. Aqui embaixo tem 1, né? Ó. 32 vezes 2 dá 64. E 1 vezes 1 dá 1. Então, a soma dos termos, tá, dessa progressão infinita, essa que eu deixei como exemplo, é igual a 64. Tranquilo, né, pessoal? Muito fácil, muito claro de entender, tá? Sempre que você aplicar essa fórmula, vai dar certo, mas vai funcionar somente para esse tipo de progressão, tá? Você pegar uma progressão crescente, não vai dar certo. Tá? Se você pegar, por exemplo, ó, vamos pegar essa progressão de cima. 2 dividido por 2 menos 1, que a razão dela é 2 também, né? 2 dividido por 2 não dá 2. Então significa que a soma de todos dá 2? Não. Então, nesse caso, não deu certo, tá? Para esse tipo de PG, não funciona. Tem que ser esse tipo de PG aqui, ó. Tá? Quando Q é maior do que zero e esse Q está entre 0 e 1. Aí eu consigo fazer a soma. Beleza? Tranquilo, né? Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Agradeço muito. Espero que esteja sendo proveitoso, claro, instrutivo e tirado a dúvida de vocês. Se você ficou com alguma dúvida ainda, deixa nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Se você gostou também, compartilha com a galera aí, com seus amigos. O pessoal vai curtir também, vai poder acompanhar. Aposto com você que vocês vão ter bastante assunto para conversar sobre os temas das aulas. Beleza? Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.